Fala, meus alunos da terceira série. Hoje a aula aqui é com vocês, é para vocês, né? Vocês estão aqui com o professor Helton Gustavo no canal Marca que tem 5. E hoje nós vamos fazer uma explicação para complementar as nossas aulas em regime não presencial, para a data do dia 19/6 de 2020, destinando-se, portanto, à terceira série A. Já peço antemão que vocês se inscrevam no canal e já vou lançar o desafio aqui, hein? Essa aula aqui já vai garantir mais 50 pontos no Enem. Então, se inscreva no canal, ativa a notificação aí para receber aviso quando lançar vídeos novos, né? 50 pontos no Enem. E compartilhe esse vídeo aí com um coleguinha, ajude a gente a crescer esse canal e levar mais exercícios de matemática, mais pontos, né, aí na sua prova, certo? Ajudar vocês a tirar 1000 no Enem. Hoje, o que iremos tratar será a distância entre ponto e reta. Nós já estamos encaminhando para terminar esse estudo sobre reta e finalizando então com essa temática, distância entre ponto e reta. Nós já estudamos a parte de calcular 2 pontos, distância entre 2 pontos. Nós já calculamos como calcular uma equação de reta conhecendo 2 pontos, paralelismo, perpendicularidade, condições de alinhamento. E vocês já estão craques. Então, para finalizar, vamos utilizar então esses conceitos que nós estudamos para calcular a distância entre ponto e reta. Depois eu vou mostrar uma equaçãozinha aqui que já facilita bastante os cálculos. Então, o nosso problema é esse aqui, obter a distância entre o ponto P, 2 e 3 e a reta R, sendo igual a x mais 2y menos 2 igual a zero. Então, eu esquematizei aí o ponto P e esquematizei a reta R para vocês aí no plano cartesiano. Essa reta R passa pelos pontos x igual a 2, y igual a 0, e x igual a 0 e y igual a 1. E aí, o que acontece? Você vai calcular a distância entre elas. O preceito básico para calcular a distância é que a distância não pode ser de qualquer forma, não pode ser qualquer ponto dessa reta. Não poderia ser, por exemplo, essa distância aqui, ó, que eu achurei até o 2. Também não poderia ser essa distância aqui, passando pelo 2 aqui, ó. Certo? Não poderia também não, isso aqui, você vai calcular essa distância aqui. Por mais que seja a distância entre P e um ponto da reta R, não satisfaz a nossa condição. Também não pode ser essa distância aqui, ó, por exemplo, né? Também está errado. Como que eu sei calcular? Como que eu vou calcular então a distância entre um ponto e uma reta? Essa distância entre ponto e reta, ela tem que ser perpendicular. Então, o ponto P tem que formar uma reta, né, que seja perpendicular à nossa reta R. Então, vejam só, eu tenho aqui o ponto P formado por 2 e 3, né? E aí eu tenho que calcular essa distância agora. O que nós aprendemos é calcular a distância entre 2 pontos. Então, tem um ponto P e tem esse ponto aqui dessa intersecção, que é um ponto Q, que eu não sei as coordenadas dele ainda. Não é verdade? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir as coordenadas desse ponto. Como que eu consigo determinar a coordenada entre pontos? Eu vou ter que descobrir, na verdade, essa reta aqui, nessa reta PQ, para depois calcular esse ponto de intersecção Q. Então, vamos fazer isso. Para calcular essa reta PQ, eu sei que ela é perpendicular. Então, se ela é perpendicular à reta R, o coeficiente angular entre elas tem que ser menos 1. Então, vou escrever aqui, então, a equação da M, vou chamar essa aqui de MS, reta MS. Eu não sei o coeficiente angular dela, eu sei o coeficiente angular da reta R, ainda não, mas eu posso descobrir de que jeito. Eu vou isolar o y, então 2y tem que ser igual a menos x mais 2, então o y será menos x sobre 2 mais 2 sobre 2. Então, o meu y será menos x sobre 2 mais 1. Diante disso aí, eu sei que o meu MR, que é quem acompanha o x, vai valer menos 1 sobre 2. Então, aqui eu substituo menos 1 sobre 2. Certinho? Ficou meio cortado aí, menos 1 sobre 2. Agora eu uso a condição, ó, MS vezes MR tem que ser igual a menos 1. O MS eu não sei, o MR menos 1 sobre 2, coloca entre parênteses porque o sinal está negativo, e menos 1.
Como os dois têm um sinal negativo aqui, os dois são negativos, né? Aqui e aqui, eu posso multiplicar por menos 1, que vai dar, então, positivo. Vai ficar ms, né, vezes 1 sobre 2 é igual a 1. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai resultar assim, que meu ms é igual a 2. Então, descobri o ms. E agora eu vou descobrir a equação da reta. A equação da reta que tem um coeficiente angular 2 e passa por P 2 e 3. Para isso, eu vou usar aquela conhecida regra do ioiô mi xoxô. Ioiô é igual a mi xoxô. Não é verdade? Então, o y... aliás, o y menos... O y0 é o 3. Então, y menos 3 tem que ser igual a 2, que é o ms, x menos 2. Feito isso aí, ó, só resolver. Tem que ser igual a 2x menos 4. Ele está menos, passa para lá mais. Então, y é igual a 2x menos 4 mais 3. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, y é igual a 2x menos 1. Certinho, meu aluno? Então, eu tenho aqui a equação. Né? Tem essa equação e tem a equação do exercício lá. Ó. Y é igual a menos x sobre 2 mais 1. Não é verdade? Ou se eu quiser deixar na forma geral, também facilita, mas aí é com vocês, o que vocês acharem mais fácil. Vamos deixar na forma geral, então, todos na forma geral. E essa aqui que eu tenho que acrescentar igual a 0. Isso. Beleza, meu aluno? Equação 1, equação 2. Feito isso aí, vou fazer um sisteminha de equação entre elas. Olha só, eu vou escrever aqui 2x menos y menos 1 igual a 0. E vou escrever aqui x mais 2y menos 2 igual a 0. E escolher uma variável para eliminar, né? Então, vou escolher o y então, para eliminar. Para escolher o y, eu vou multiplicar em cima por 2. Multiplicando por 2. Vai ficar assim, portanto. Vou fazer uma setinha aqui para indicar isso, né? Indicar a mudança de etapa. Então, vai ficar 4x menos 2y menos 2 igual a 0. E x mais 2y menos 2 igual a 0. Como aqui eu sei que um está positivo e outro está negativo, um está positivo e outro está negativo, eu vou cortá-los, né? Então, eu vou somar aqui. Vai ficar 5x menos 2 dá menos 4, igual a 0. Então, 5x vai ser igual a 4 e, portanto, x é igual a 4 sobre 5. Achei que o x é igual a 4 sobre 5, eu substituo em uma das equações, né? Substituo em uma das equações. Escolhi a primeira equação, certo? E aí, o que acontece? O x vale 4 sobre 5. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 4 sobre 5 menos y mais 1 igual a 0. Então, vai ficar 8 sobre 5 menos y mais 1 igual a 0. Né? Como tem fração e muitos alunos têm dificuldade em fração, o que a gente pode fazer? Pode multiplicar tudo por 5. Então, vai ficar assim, multiplicando tudo por 5, o que eu vou ter? Eu vou ter que 8 menos 5y mais 5 é igual a 0. 8 mais 5 dá como resultado 13. Então, vai ficar assim, ó, 13 menos 5y é igual a 0. Então, 5y é igual a 13 e y é igual a 13 sobre 5. Então, o meu ponto Q ele tem a seguinte coordenada: 4 quintos e 13 quintos. Certo, meu aluno? Condizente com o meu resultado lá, né? Com a minha imagem, né? Porque tem que estar no primeiro quadrante. Esse ponto que nós descobrimos é do primeiro quadrante. Então agora, feito isso aí, já dando 10 minutos de vídeo, nós vamos calcular a distância entre eles, ou seja, distância de P até Q. Ou seja, né, raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Aí, feito isso aí, a distância de P até Q vai ser o seguinte. O x vai ser 2 e 3, deixa eu colocar aqui o P 2 e 3, não é verdade? E aí vai ser o seguinte, ó, vai ser 2 menos 4 quintos ao quadrado mais, né, 3 menos 13 quintos ao quadrado. Vendo aí um erro que eu cometi antes de fazer essa conta, de terminar essa continha, é a nossa equação que está errada. É 2x menos y
2x menos y menos 1. Então, se você viu esse erro aí, comente. Ou se você confia no professor também, comente. Certo? Aí corrigir. Menos 1. Aqui vai ficar, então, menos 1. Não é verdade? Aí aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar menos 5. Menos 5. Aí, 8 menos 5 dá 3 apenas. E aqui vai dar 3, aqui vai dar 3 quintos. Então, nosso ponto, vou corrigir aqui, 3 quintos. Desculpem pelo erro aí, aluno, acontece. Excesso de confiança, tome cuidado no Enem, excesso de confiança. 3 quintos. Certinho? Então tá aí feita a correção, então aqui vai ser 3 quintos também. Aqui na nossa raiz, 3 quintos. Aí feitas as continhas aqui, esse passo a passo aqui para não enrolar vocês no vídeo, não estender bastante daí. Se você faz essa continha aqui e essa continha, o resultado delas vai dar 180 sobre 25. E aí você sabe que 180, ele é a mesma coisa que 36 vezes 5. Confere na sua calculadora também. Dividido por 25. Então 36 tem raiz exata, que no caso é 6. Então vou tirar ele da raiz. 6, o 5 não tem, ele fica dentro da raiz, né? E aí agora eu tenho o 25. E o 25 ele vai dar como resultado 5. Então esse aqui é a nossa raiz. Certinho? É a nossa distância entre o ponto P e a reta R. Esse resultado. Logicamente, você não quer fazer toda essa etapa que nós fizemos aqui, ó, tá vendo? Partiu daqui e tal, chegou aqui, fez as continhas todas, depois voltou para cá, errou um sinalzinho aqui, tá para chegar aqui. Você só tem 3 minutos para fazer essas contas lá no Enem. Então, vamos então mostrar a fórmula de distância entre pontos para você fazer. A demonstração o concorrente deve ter feito em outros vídeos. Eu não vou me preocupar com demonstração, eu vou colocar a fórmula para a gente fazer os exercícios. Certo, meus alunos? Então, vejam só, meu aluno, se você olhar na página do seu livro, a página 53, você vai ver que essa equação aqui representa a equação que fornece a distância entre ponto e reta. Ou seja, módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse a, b e c você consegue descobrir através da equação da reta. Esse x0 e y0 é o ponto que você está querendo calcular a distância entre eles. Certo? Vamos voltar àquele exemplo onde eu tenho que o ponto ele é 2 e 3 e nossa reta, de forma geral, a reta R, ela é escrita assim, ó, x mais 2y menos 2 igual a 0. Então, eu vou determinar quem que é o A. O A vai valer 1. E o B? O B vai valer 2. E o C? O C vai valer menos 2. Então, vamos agora calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Então, a distância de ponto e reta vai ser módulo de o A vale 1, o x0 vale 2. Então, aqui, ó, x0, y0, certo? E mais o B vai valer 2, o y0 vai valer 3, o C vai valer menos 2, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, o A vale 1 e o B vale 2. Certo? Feito isso aí, então, deixa eu dar mais um zoomzinho aqui para pegar bem feito esse exercício. Então aí, meu aluno, ó, o que você vai fazer agora? Vai calcular, né? A distância de P a R vai ser módulo 1 vezes 2. Dá como resultado 2, mais 2 vezes 3 dá como resultado 6, menos 2, sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4. Não é verdade? Então, quem tem advogado sai da cadeia, esse aqui corta com esse. Então, a distância de P até R vai valer módulo de 6 sobre a raiz de 5. E aí, o módulo de 6, o que vai acontecer? Todo módulo é o valor positivo dele. Então, valor positivo é eu tirá-lo do módulo, portanto, né? Se é um número positivo. Se o que está dentro do módulo é positivo, ele é o próprio número. Então, será 6 sobre raiz de 5. Uai, professor, não deu, não. Vamos voltar lá. Aqui deu, olha só. O resultado nosso foi 6 raiz de 5 sobre 5.
E na nossa lista, deu como resultado 6 sobre raiz de 5. Mas antes disso, eu tenho que racionalizar. Vejam só, vai ficar raiz de 5 sobre raiz de 5. Né? Estou multiplicando por 1 aqui. Então, a distância de P até R vai ser 6 vezes raiz de 5, é o próprio 6 raiz de 5. E raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E você já sabe que raiz de 25 é 5. Então, distância de P até R vai dar 6 raiz de 5 sobre 5. Pronto, unidades, então, de comprimento. Então, perceba que os dois resultados, eles são condizentes agora. 6 raiz de 5 sobre 5 e 6 raiz de 5 sobre 5, dos dois métodos. Mas perceba que, utilizando a fórmula agora de distância entre dois pontos, eu consegui fazer esse exercício de uma forma mais rápida. Não é verdade? Não foi verdade? Então, olha só, vamos repetir a fórmula aqui. Repetir a fórmula, a distância entre ponto e reta é igual a ax0 mais by0 mais c mais c sobre raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então agora vamos fazer uma série de exercícios que eu separei para vocês, para a gente finalizar esse vídeo aí, tá bom? Então, dando sequência, vamos fazer o exercício número 1. Calcule a distância do ponto P, 1 e 3, à reta R, 5x mais 12y menos 2 igual a 0. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai extrair os dados, não é verdade? Então, esse P, 1 e 3, ele vai representar o P, x0, y0. E a nossa equação R, como sendo 5x mais 12y menos 2 igual a 0, eu vou tirar o valor do A sendo 5, do B sendo 12 e do C sendo menos 2. Aí tirei os dados do exercício, agora eu vou jogar na fórmula, né? Distância entre ponto e reta vai ser igual módulo. O que é módulo? É o valor absoluto, é o valor positivo, ou seja, módulo de ax0 mais by0 mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, feito isso aí, substitui os valores agora. Né? Módulo de 5 vezes 1 mais 12 vezes 3 menos 2 sobre a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, aí você substitui os dados, agora você vem aqui, a distância entre ponto e reta será igual módulo de 5 mais 36 menos 2 sobre a raiz quadrada de 25 mais 144. Certo, meu aluno? Então, a distância de P até R vai ser, 5 mais 36 dá como resultado 41. 41 menos 2 dá como resultado 39. Então, vai ficar 39 sobre raiz de 25 mais 144 resulta em 169. Então, vamos lá. Distância de P até R, qual que é o módulo de 39? É o próprio 39. E qual que é a raiz quadrada de 169? Dá como resultado, então, 13, portanto. Então, essa aqui é a nossa distância entre ponto e reta. Não tem como simplificar, não tem como fazer mais nada entre eles. Distância vai ser 39 sobre 13 unidades de comprimento. Certo, meu aluno? Aplicou na fórmula, não tem erro. Vamos agora fazer a questão 2 da FGV. No plano cartesiano existem dois valores de M, de modo que... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Isso. De modo que a distância do ponto P, M e 1, a reta de equação 3x mais 4y mais 4 igual a 0 seja 6. Só tem dois valores que possibilitam isso, né? Segundo o enunciado. A soma desses valores é... Então vejam só, meu aluno, se o ponto P ele é M e 1, e eu sei que eu preciso do ponto x0 e y0, você já entendeu que o x0 vale M e o y0 vale 1. E da equação que eu tenho aqui, o valor do A vai ser 3, que é o que acompanha x, o valor do B vai ser 4 e o valor do C, que está sozinho, também vai ser 4. Jogando na equação, eu tenho o seguinte, distância de P até R vai ser módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre
a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Tem a fórmula aí. Agora eu vou substituir os dados. Então, distância de P até R vai ser o quê? 3 vezes M mais 4 vezes 1 mais 4 sobre a raiz quadrada do A ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, essas continhas, eu vou ter o seguinte, 3 vezes M dá 3M. Vejam só, mais 4 vezes 1, 4, mais 4, sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado dá 16. Então, feito isso aí, eu vou jogar aqui para o canto agora e calcular a distância de P até R será módulo de 3m mais 8 sobre 9 mais 16 dá 25, e raiz de 25 é 5. O enunciado diz que essa distância aqui, distância de P até R, ela vale 6. Então, vou colocar até aqui, ó, distância de P até R vale 6. Feito isso, eu vou substituir, então. 6 tem que ser igual a 3m mais 8 sobre 5. Coloco um aqui de baixo e vem multiplicando cruzado. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Módulo aqui, né? Esquece desse módulo, não. Módulo de 3m mais 8 é igual a 30. Então, meu aluno, o que é um módulo? Todo módulo ele tem um valor positivo e negativo. Se eu tenho que o módulo de x é igual a 8, isso significa que o que está dentro do módulo ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, o meu x pode ser tanto 8, quanto meu x pode ser tanto menos 8. Por isso que o enunciado fala aqui que eu tenho dois possíveis valores, porque um é positivo e o outro é negativo. Então, eu vou fazer aqui primeiro, eu vou fazer a parte positiva. Escrever aqui positiva do módulo. Ou seja, eu posso falar que 3m mais 8 vai ter que ser igual a 30, que é positivo. Então, 3m tem que ser igual a 30 menos 8. 30 menos 8 dá 22. Então, 3m é igual a 22. Então, o m vai ser 22 sobre 3. Guarda esse resultadinho aqui, ó. Depois você vai fazer a parte negativa. Certo? Então, a parte negativa você vai falar que 3m mais 8 tem que ser igual a menos 30. Então, 3m vai ser igual a menos 30 menos 8. Então, 3m vai ter que ser igual a menos 38. Então, m vai ser menos 38 sobre 3. Então, meu aluno, esse outro resultado que você guarda, ele quer a soma desses valores. Então, ele quer que você faça, que ficou meio... Vou usar outra vez o rascunho aqui. Ele quer que você faça a soma de 22 sobre 3 mais menos 38 sobre 3, dos dois possíveis valores. Então, se você tira o mínimo entre 3 e 3, o resultado é o próprio 3. E aí eu somo os numeradores, 22 menos 38. Então, nessa soma, o resultado vai ser menos 16 sobre 3. Então, feito o rascunho aí, eu vou observar aqui qual alternativa que me dá como resultado uma soma de menos 16 sobre 3. Certo? Então, essa alternativa que eu vou marcar é justamente a letra A. Marquei, fui feliz, gabaritei. Mais um aí. Vamos aí para a outra da FGV. No plano cartesiano, seja P o ponto situado no primeiro quadrante, pertencente à reta de equação y igual a 3x. Então, meu ponto P, eu posso escrevê-lo como sendo assim, ó, x e 3x. Ou seja, o meu ponto, esse aqui vai ser o x0, esse aqui vai ser o y0. A reta nossa é essa aqui, ó, 3x mais 4y igual a 0. Então, 3x mais 4y igual a 0. Dessa forma, o A vai valer 3, o B vai valer 4 e o C vai valer 0. Podemos afirmar que a soma das coordenadas de P vale. E ele disse
que a distância entre a reta e a equação é igual a 3. Então, outro dado que eu tenho, distância de P até R, vale 3. Então, vou substituir agora na fórmula. Distância de P até R é igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Grave essa fórmula, página 53. Então, a distância vai ser 3. O A vai valer quanto? 3. O x0 vale x, né? Mais 4 vezes 3x, né? Mais 0. Vou colocar aqui só para desencargo de consciência. Dividido pela raiz quadrada de A, que vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí vamos fazer as continhas, né? Vai ficar então módulo de 3x, 4 vezes 3 é 12. 12x mais 0, né? Então, fecha o módulo sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado é 16. E 9 mais 16 dá 25. Então, vai ficar assim, ó, 3 é igual módulo 3x mais 12x dá 15x. Sobre raiz de 25. E aí, vamos puxar para cá. Vai ficar assim, ó, 3 é igual módulo de 15x sobre 5. Aí coloca 1 debaixo do 3 e multiplica cruzado, né? Então vai ficar assim, ó, módulo de 15x é igual a 15. Então você já aprendeu o que módulo. Para o resultado do módulo ser positivo, tanto o que está dentro do módulo pode ser positivo quanto negativo. Então tem duas soluções. Eu vou ter a positiva, né? Positiva, que vai ser o seguinte, então, 15x vai ter que ser igual a 15, o 15 é positivo, então eu sei que meu x é igual a 1, primeira resposta. E eu vou ter a parte negativa, certo? Então, 15x tem que ser igual a menos 15. Então, esse meu resultado aqui de cabeça, ó, menos 15 sobre 15, dá como resultado menos 1, né? Um dado que o exercício nos trouxe aí foi o seguinte, né? Ele é um ponto situado no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o x tem que ser positivo. O x não pode ser negativo. Então, essa solução aqui, eu vou descartá-la. Ela não existe para mim. Se eu sei, então, portanto, que o meu ponto P, ele pertence à equação dada por y igual a 3x, e eu já descobri o valor do x, é só substituir, portanto. Então, y será 3 vezes 1. Então, y será 3. Feito isso aí, eu tenho o meu ponto. Ponto P será, então, portanto, 1 e 3. Pertence ao primeiro quadrante. O que o exercício quer? Podemos afirmar que a soma das coordenadas de P vale. Então, se eu somar 1 mais 3, deixa eu escrever aqui soma 1 mais 3, eu vou ter quanto aí de cabeça, meu aluno? Eu vou ter, então, que vale 4. A soma de 1 mais 3 vale 4. Eu venho aqui na letra D, marco, terminei a lista. Marrei mais 50 pontos no Enem. Certo, meus alunos? Então, essa aí foi a explicação de distância entre ponto e reta. Se vocês precisarem, vocês podem fazer o estudo na página 53 do seu livro, 53 e 54. Espero que tenha gostado. Peço desculpa pelo erro que aconteceu durante a resolução do exercício, né? Mas fora isso, espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido o conteúdo. Comentem, deixem os comentários, participem dessa aula por meio virtual, comentando, fazendo perguntas, né? Deixando o like. O mais importante para mim é que você compreenda e que depois disso deixe o like, certo? Até mais então, e já terminando esse bimestre, hein? Já estamos na reta final desse bimestre, então acompanha o vídeo todo aí certinho e até mais.